Convido para tomar assento à mesa o auditor fiscal de controle externo do Tribunal de Contas, Carlos Tramontim, que é diretor-geral de controle externo, a DGCE, do Tribunal de Contas. Convido também a doutora Maria Belém Lozano Garcia, que é professora doutora pela Universidade da Universidade de Salamanca, na Espanha, e o doutor Joel de Menezes Niebur, que é doutor em Direito pela PUC de São Paulo, advogado e presidente do IDASC. O Carlos Tramontim, que vai presidir os trabalhos dessa mesa, desse painel, é formado em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina, é doutor pela Universidade de Salamanca, doutor em Direito, é professor titular de Teoria Econômica da UDESC-ESAG. Com a palavra, então, para conduzir os trabalhos do painel, o nosso diretor-geral de controle externo, o senhor Carlos Tramontim. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade. Para mim é um grande prazer coordenar essa mesa, na presença da professora Belém, Maria Belém Lozano, e do professor Joel. Mas há um motivo especial, né? Além dos 58 anos de aniversário do Tribunal de Contas, eu tenho o prazer de dividir a mesa com uma das pessoas que fez parte do meu tribunal de tese de doutorado há 2 anos atrás, que foi a professora Belém. Vamos dar início, então, ao tema da professora Belém, transparência no âmbito empresarial, os códigos para o bom governo. Ela terá até 30 minutos para desenvolver o seu tema. Em seguida, passamos a palavra para o professor Joel. Bien, buenas tardes a todos. Boa tarde. Un honor y un placer É uma muy honra especial para e um mí prazer estar con muito todos especial ustedes para en mim Santa estar Catarina, com vocês en Florianópolis em en concreto, Santa lugar donde Catarina, he em querido venir Florianópolis, um local, par de veces um al lugar menos, que eu en las que he sido invitada já por distintos motivos no he visitei. podido. Não, eu já fui Por lo visitada cual, 2 pues, vezes, me siento nunca especialmente satisfecha de por anteriormente fin, en 2013, consegui estar vir. aquí Então, con todos finalmente estou ustedes y comentar conhecendo algunos Florianópolis. aspectos relevantes E gostaria de del ámbito compartilhar alguns empresarial. aspectos relevantes do Quería aspecto recalcar sobre empresarial. todo y dar las gracias Gostaria a de las personas que destacar e tan agradecer a amablemente todas están as recibiendo pessoas estos que días tão amavelmente Carlos estão nos Tramontim, por recebendo. supuesto, Carlos Tramontim, doctor naturalmente, por la Universidad de doutor pela Salamanca. He de Universidade de recalcar que hizo un Salamanca. buen trabajo, Ele muy fez novedoso, um bom trabalho, por su análisis de muito metodología novedoso, de pelo datos de panel, sua que puede ser análise publique de próximamente. metodologia, dados Y muy de especialmente painel, que quería será agradecer publicado, que foi al publicado consejero Salomón recentemente. E também su ao amable conselheiro invitación y Salomão, agradecer a ele pelo amável su convite. amabilidad tremenda, Sua tanto gentileza é Salamanca como aquí. enorme, Da gusto tanto tener em alumno Salamanca que he tenido quanto allí, aqui. una Certamente persona ele que foi sabe um tanto, aluno incrível, uma pessoa que en fin, sabe yo salía de muito. las clases Eu diciendo, saía bueno, das pues he aulas aprendido mucho e contigo falando, también. eu aprendi Es muito com realmente un você amigo del também. cual estoy Ele é um muy amigo do orgullosa qual que estou también haya sido muito doctor orgulhosa recientemente. e também Tanto se es así, doutorou bueno, Carlos, yo creo que recentemente. esto no te lo comenté, Carlos, acho que não falei el día de su para tesis você, doctoral o dia da no suele ser tese habitual que doutoral ninguno de los dos se não levante é y comum se que emocione. Yo estaba ambos realmente fiquem emocionada em de ver pé, allí a Salomón emocionados, defendiendo e eu fiquei emocionada ao ver Salomão defendendo as suas ideias sobre a corrupção. Ideias que estão bastante afastadas, porque eu tenho uma formação mais empresarial, mas que certamente um senhor com a sua idade, com uma experiência tão vasta, que tem feito um esforço tão grande em fazer um bom trabalho, foi realmente fantástico. E sem me deter muito mais, eu sei que estamos atrasados, vamos agora continuar com a questão de hoje.
Mudamos totalmente o foco. Vamos falar agora sobre o âmbito empresarial, a minha formação nessa área. Gostaria de compartilhar alguns aspectos brevemente, porque tenho apenas meia hora de tempo. Mas eu fiz um tipo de exposição intuitiva, um pouco representativa, não excessivamente acadêmica, porque eu sabia que era um fórum de juristas. Então, vamos agora falar sobre os problemas com os quais podemos nos deparar e analisar, a partir dessa problemática, as possíveis soluções. Eu adorei a exposição do professor Pedro Nevado, que no âmbito público realmente mencionou muitos aspectos relevantes. Nós trabalhamos há muito tempo nesses aspectos, há muitos anos. As questões subjacentes no seu raciocínio, a questão dos valores, a questão das representações firmes, leais, todos esses conceitos de uma forma muito mais microeconômica e detalhada, o que vamos abordar agora. Nós, desde a administração de empresas, a partir da economia de empresa, nós estudamos aspectos microeconômicos, nós vamos aos detalhes para ver onde surgem os problemas, de tal forma que possamos resolvê-los ou abordá-los. É um foco bem diferenciado, mas se o colocarmos em comum, do lado do outro, há muitos aspectos em comum. O esquema que eu gostaria de colocar este aqui. Vamos pensar, em primeiro lugar, por que ocorrem alguns escândalos. Vamos colocar um exemplo empresarial. Provavelmente todo mundo conhece. E se não, tenho certeza que vai soar bastante familiar. A partir disso, vamos nos orientar para poder identificar claramente o problema. Porque, num certo momento, ocorrem fenômenos talvez não fenômenos de corrupção, mas condutas de corrupção que no âmbito empresarial vão levar a abusos. Vamos ver as origens e por que ocorrem. Por último, não podemos falar apenas do problema. Vamos tentar achar soluções e dentro dessas soluções há um leque amplo de possibilidades que estudados a partir do âmbito financeiro, da regulação, o âmbito penal, como já foi mencionado. Mas eu vou me basear na primeira instância na qual deve agir a empresa com responsabilidade, no seu conselho administrativo, nos órgãos de governo que tem dentro, os seus representantes. Por isso, nós vamos ver brevemente a questão dos códigos de bom governo. Por que ocorrem estas coisas? Por que falamos às vezes em corrupção? Por que ocorre tudo isso? Bem, porque devemos lembrar e não temos... Nós vivenciamos muitos escândalos ao longo dos últimos anos. Todo mundo quer jogar, quer com o Monopoly. Lembram do caso da Enron em 2001? Uma grande empresa, gigante do setor elétrico dos Estados Unidos, a primeira empresa americana comercializando eletricidade e gás natural, crescia, aumentava o seu preço de ações, a sua renda, 24% anual, muitos investimentos eram feitos na América Latina, no gasoduto Bolívia-Brasil, era uma grande potência. De fato, nasceu da fusão entre Central-North e Fusion Natural Gas. Então, chegou o mercado elétrico e a negociação de derivados. No ano de 2000, de onde vinha a renda com operações por derivados, desenvolvimento de fibra óptica, vendas online e muitos derivados do carvão, da eletricidade, do petróleo. Uma empresa gigante. O que aconteceu? Vou falar brevemente nos slides. Vejam o preço das ações. O preço das ações de Enron em agosto de 2086. E ao longo dos meses foi caindo, até que
foi a falência. O que ocorreu? Muy sucintamente, esto fue en Isto 2000-2001, ocorreu em 2001, como digo, como já falei, allá por octubre em outubro, novembro del 2000, do ano 2000. Esse triângulo, não sei se conseguem ler, diz venta de acciones por venda parte de los de altos ações por parte dos altos executivos. de Enron, Os diretores da Enron, que eram proprietários das ações, começaram a vender as suas ações. E o preço se manteve estável. Mas eles começaram a a la fazer vez isso. había Ao buenas mesmo tempo, relaciones con los existia republicanos, buenas relaciones con el gobierno. bom relacionamento com os republicanos, que nesse momento era Pasaron los governo. meses, seguían esas buenas relaciones, Após alguns meses, os bons relacionamentos continuavam, as regulações que foram elaboradas ao longo desse tempo estavam feitas em conjunto pela Enron e pelos republicanos. E em maio, junho, se julho, siguen vendiendo grandes paquetes accionariales de continuavam altos sendo directivos de las vendidos empresas. pacotes de ações grandes dos diretores da empresa. Alguma coisa estava acontecendo que apenas os diretores conheciam. Eles tinham acesso a En informações tanto en privilegiadas. cuanto, si ustedes recogen la prensa de aquella Se época, vocês lerem os jornais daquela época, os trabalhadores, Vosotros os mantened las funcionários diziam: mantened las vocês acciones en la empresa, mantenham en el as fondo de ações pensiones, no que la fundo empresa de va bien, pensões todo va da empresa. Está tudo muito bem, está tudo indo Finalmente, muito bem. en los últimos años, Finalmente, en los últimos meses nos del últimos 2001, meses do ano de ya 2001, se veía que era esto iba óbvio mal. que as Tenía coisas não una estavam indo crisis bem. clara, las cosas no Uma iban crise adecuadamente, clara, y se empezaron a e buscar pequeños começaram parches, pequeñas a soluciones a la crisis. foram Esas procuradas soluciones pequenas venían de la mano soluções del para Chapter 11, a crise. la ley Isso de vinha da quiebras, lei o la ley de de comercio de falências Estados Unidos, de comércio dos Estados para Unidos, do intentar, Chapter de alguna 11, manera, llegar para a los acuerdos tentar con los chegar aos acreedores e intentar acordos evitar com la os crisis. credores Pero e no, evitar não a foi crise, possível. mas não Seguían foi bajando, possível. bajando, As ações aumentando continuavam las baixando, 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 acciones. sempre En julio, diminuindo. como se puede Em ver ahí, julho, como podem ver en 2001 aqui, ya valían em 40 y 2001, pocos euros. valiam apenas además, 40 los directivos 40 euros ya e seguían os diretores vendiendo sus paquetes continuavam vendendo Seguían seus deshaciéndose pacotes de sus acionários. Eles participaciones. continuavam se desfazendo das suas participações na empresa. Finalmente, Finalmente, em novembro e dezembro del 2001, de 2001, la empresa a empresa foi à falência, definitivamente. Isso foi um desastre, foi terrível. Os resultados que estão resumidos aqui terribles para foram los negocios terríveis para os latinoamericanos negócios latino-americanos, derivados de esta derivados gigante, ¿no? Que tenía muchas dessa gigante, participaciones. porque essa gigante tinha Pero es que muita además- participação. además, Aqui, além disso, muchísimos inversores salieron muitos perjudicados por investidores esa foram esa prejudicados reducción por essa tremenda de- redução tremenda do preço la cual das ações. No tenían nada que ver. E eles não tinham Simplemente nada a ver com eran isso, malas simplesmente eram Malas gestiones directivas que iban de gestões la mano de prácticas ruins, contables, por com ejemplo, práticas ilegales. contábeis Se ilegais. demostró que había habido Foi ocultación demonstrado y que destrucción houve de ocultamento e destruição de informações ao ponto, a tal ponto chegou o escândalo que La famosa consultora a Arthur famosa Andersen, consultora se a descubrió que Sudesen estaba involucrada en todo este proceso, ¿no? estava Entonces, envolvido bueno, neste perdió la processo, credibilidad en los años perdeu a siguientes de manera credibilidade nos anos tremenda. seguintes. Y también como hecho muy negativo, E como um fato muito La negativo, ejecución por a parte de los execução por directivos parte de esa dos información diretores privilegiada dessa que tenían informação, cuando essas informações vendieron privilegiadas, a la venta quando de acciones. eles venderam as suas ações. lo cual desembocó finalmente Isto en una bancarrota. levou à Las quebra, conclusiones à principales falência. que podemos sacar As de todo esto, conclusões fundamentais que pues son podemos francamente retirar são: penosas. No fue una simple não quiebra esto. foi uma Era algo que ya no se uma anunciaba, pero falência resulta que era simples. Não conocido por estava todos los anunciada, mas todos os Isso era um diretores problema conheciam. Esse era um problema importante. Tuvo además muchos matices políticos. Teve Estaba muitos metido matizes también el políticos. gobierno detrás de todo esto. La O viés administración fue político, tremendamente o governo estava por trás, a administração da hora foi muito oportunista. As auditorias estavam ali, foi muito prejudicial para todo o sistema global econômico e das empresas, para os funcionários, os bancos envolvidos, todos os stakeholders que estavam francamente tremendo. em Bueno, volta. casos de estos, este fue de los más Este foi sonados, um ¿no? dos Y los casos más mais grandes. famosos Pero- e maiores casos. Digamos que Mas- suceden,
ocorrem, e nós conhecemos todos casos similares. Vamos, por exemplo, relembrar a Parmalat da Itália. E isso existe, e é uma pena. Mas eu não quero apenas falar sobre esses casos tão escandalosos, que são muito conhecidos, mas nós não podemos nos enganar. Quem perde, no final das contas, é o pequeno investidor, que, como tem uma pequena participação, não é ou não precisa ser uma grande participação, fica de mãos abanando, ou seja, a empresa vai à falência, não tenho dinheiro naquilo que investi, eu depositei confiança, aquela confiança que o professor mencionava anteriormente, eu coloquei a minha confiança na empresa e perco tudo. Eu sou um trabalhador, um funcionário, e o que acontece? Os diretores estão fazendo o que bem entendem, vendendo a sua participação acionária. Estou incentivado, não sou incentivado, o que está acontecendo? É criminoso. O que quero dizer com tudo isso? A questão, o ponto é que, no final, em todos esses casos, não necessariamente de corrupção, mas de situações indesejáveis, quem perde, no final das contas, é o investidor minoritário. O investidor pequenininho, pequenininho, pequenininho. Não é o big holder, como dizem os americanos. Lembrem o filme de Wall Street. Não é o grande investidor quem sofre, mas o pequeno investidor. O segundo exemplo que eu gostaria de colocar é o das imobiliárias. Este é um exemplo que provavelmente nunca ouviram falar na vida, mas eu lembro bastante quando, em 2002, diversas empresas espanholas começaram a adquirir participações de uma das outras. Safir começou a comprar pequenos pacotes de ações da Vale Hermoso, ACS da Dragados, Barra da Metrovacesa. E o que aconteceu? Uns meses após, houve um escândalo. Estava se tentando modificar a lei de ofertas públicas para modificar a situação. O que aconteceu? Os pequenos investidores, eles ficaram à margem dos grandes prêmios pagos para os compradores de grandes blocos de ações. Por quê? Por que ficaram à margem ou de lado esses pequenos investidores? Porque os blockholders, sem fazer nada ilegal, mas apenas fazendo abuso de poder, o que faziam era, eles compravam ações dessas empresas, chegando ao limite permitido pela lei, que era 25% das participações. Ou seja, Safir adquiriu participações de Vale Hermoso. A pessoa que as adquiria era uma pessoa, um blockholder, que tinha poder sobre a empresa e adquiriu 24,9% das ações da Vale Hermoso. Por que 24,9% apenas? Porque se adquirisse 25%, por lei, deveria fazer o lançamento de uma oferta pública de aquisição. Com isso, o pequeno acionista faria a mesma coisa. A questão idônea é ideal para ser feita, mas se eram feitas pequenas negociações de forma privada, adquiriram 24,9%, foram adquirindo mais e mais participação sobre as outras empresas e o controle. Essa aquisição do controle era negociada. Não deixávamos que fluísse o livre mercado. Eles receberam, foram pagos prêmios por isso. Não o valor apenas das ações, mas o valor das ações, não além do prêmio adicional, porque você está comprando essas ações. E esse valor, esse montante, é aquele montante que o acionista minoritário não tem acesso, não chega a isso porque não conhece informação a respeito. Parece uma coisa muito pequena comparado com o que aconteceu com Enron,
mas é Y muito esto, todos los doloroso. pequeños E accionistas isto, todos os lo pequenos sufren investidores casi todos los días. sofrem isso em La carne falta de própria información. diariamente, a falta de De informações. ahí que se esté Por isso regulando tanto que los- esteja sendo tão los países, sobre todo, de la regulado, protección al inversor especialmente débil, onde el há que proteção haya a más investidores acceso fracos, a la o información, acesso el que às todos los informações accionistas que minoritarios, todos os mayoritarios, acionistas majoritários cualquier ou tipo de minoritários, accionista qualquer tenga acionista información a todo lo que tenha necesite, as desde los temas que se van informações a que tratar en la Junta, hasta precisa, las votaciones que se das van a hacer. questões que vão ser O sea, tratadas es pelas necesario diretorias, que votações todos, que si vão estamos ocorrer, interesados, ou seja, sepamos. todos os grupos de interesse devem ¿De ter acuerdo? acesso Y às aquí, en el informações. origen, en lo más pequeñito, Na en lo más origem, microeconómico, es en no donde quizá micro, podamos buscar as soluciones talvez y donde possamos podamos procurar as evitar soluções abusos e evitar de otros abusos stakeholders. de acuerdo? outras Quando digo partes stakeholders, me interessadas. refiero Partes a los interessadas grandes accionistas que significa tienen mucho poder, os grandes al acionistas directivo que tiene têm una muito discrecionalidad- poder, una o discrecionalidad diretor excesiva que en tem algum momento. discricionariedade excessiva De em acuerdo, algum me refiero a las momento. personas que Eu otorgan estou me un referindo determinado às poder en la pessoas que que a têm algum veces poder na se empresa convierte en e que às vezes abusam. Bien, pues ante todo esto, Diante de tudo a mí isto, no me queda otra opción que reflexionar. só me resta ¿De acuerdo? refletir. El objetivo, Sim, como vieron o ustedes antes en el objetivo, esquema, como era vimos que no viéramos qué es esquema, lo que pasa. é descobrir e o que aonde está temos que ir. acontecendo e Pues bien, aonde Yo me plantearía agir. tres preguntas. Eu para faria entender un três poquito perguntas. esto. La primera pregunta, ¿cuál A es el primeira problema? é qual Más é o o menos lo problema, tenemos identificado. já identificamos. La segunda, A segunda, ¿por qué unos se intentan por aprovechar que de otros? uns en la tentam se empresa? aproveitar de outros na empresa, Y la última, Y a bueno, ya para última, entrar un poquito en nuestra terminología empresarial, usando lo que a solemos terminologia empresarial, não é? identificar estos comportamientos Identificar empresariales, esses identificar comportamentos cómo- empresariais, cómo tratarlos. saber como Bien, tratá-los. ¿cuál es el problema? Qual Pues o problema? Es que todos queremos hacer dinero, como É hemos que visto todo antes, mundo y que ya quer se ganhar habla con toda dinheiro naturalidad e que de já se corrupción. fala com toda a Vale? naturalidade Corrupción de en el ámbito corrupção. privado, pero con toda Corrupção naturalidad. no âmbito A ver, privado, mas ver, com ¿Quién se naturalidade. queda al último? Esto, Quem- como ya he dicho antes, Quem fica por último? conlleva a una asunción de riesgos elevados, Isto conlleva una serie de significa operaciones que al final riscos van a elevados derivar em en un detrimento de detrimento pequenos del valor de la acionistas. empresa. Isso Al final, vai van a levar derivar en esa à perda pérdida de cotización valor que da veíamos da antes. ação da Eso el empresa, mercado como eu ve, mostrei tarde o antes. O temprano. mercado vê El isso, problema não es que a é? veces lo ve a largo plazo. Às y no vezes a vê corto. Pero no bueno, longo prazo e não no curto prazo. ese es el tema, ¿no? Al final eso se Essa é a refleja en un questão. valor de la empresa, Afinal, isto en se pérdida de reflete valor, y los que no salen valor da naturalmente empresa, na dañados perda de valor, son los e pequeños os que accionistas. sofrem realmente são os pequenos acionistas. ¿Por qué unos intentan aprovechar de otros? Por que alguns Bueno, tentam pues tirar básicamente, proveito y dos aquí outros? es tan sencillo como esto, porque A somos resposta é humanos. muito simples, porque si somos tenemos humanos. oportunidades, Porque las se tivermos aprovecharemos, y como oportunidades, decía vamos Einstein, todo es aproveitar. E relativo, como Einstein depende de dizia, tudo é comportamientos y relativo estados e humanos depende y de de comportamentos elecciones de e los estados Luego tenemos humanos que e contar de con esto, escolhas dos ¿vale? indivíduos. En la Então, empresa, aunque parezca temos que mentira, contar ya com no isso. solamente contamos los Na gastos empresa, financieros, las já não provisiones contamos mais y só todos los datos os de balance. gastos No, también intentamos financeiros, medir lo de que balanço, llamamos los costes de etc. agencia, los Nós costes também que pueden cus- derivar tentamos medir en os hacer custos de agência. daño, de alguna manera, a Significa la empresa os por no ir custos todos remando que en la misma podem ser decorrentes para a empresa Vale? do fato de nem todo mundo ¿Cómo llamamos a estos remar comportamientos para o mesmo lado. empresariales? Ya para Como que ustedes se chamamos lleven una terminología esses empresarial comportamentos completa? Bueno, esto lo empresariais? llamamos oportunismo. Nós Esto no es chamamos una de clara oportunismo. confusión, ¿no? Isso é Esto es un vocabulário aprovechamiento, empresarial. oportunismos en cuyo Opor- origen oportunidades, están oportunismos. muchas conductas corruptas E a y origem que de provienen muitas condutas fundamentalmente de la corruptas está aqui, información asimétrica. e isto provém da unos informação indivíduos assimétrica. tienen más Alguns información que indivíduos otros. têm mais Por lo informação tanto, do que esto outros. puede dar lugar, Isto, en un momento portanto, determinado, pode ese abuso de suscitar información, este a abuso de corrupción, informação, a sobornos, a corrupção, conductas suborno, oportunistas. condutas Miren, oportunistas. vamos a identificar a continuación algo que Agora, es muy obvio, vamos pero para que se identificar les quede algo a ustedes óbvio, muy bien en la mente. mas que eu quero que fique bem problema claro. de Um problema que es de el oportunismo que se produce é entre el o que accionista y el ocorre directivo. no Vaya por delante acionista e no que diretor. ponemos este ejemplo porque es el más habitual, É o exemplo mais porque es el que más habitual, se suele estudiar, mais porque hay estudado, muchísima bibliografía porque há anglosajona al muita respecto sobre bibliografia em inglês a esse puede haber respeito, otros tipos mas pode de haver outros conflictos, tipos de ¿de acuerdo? conflitos. Sim, Podemos encontrarnos conflictos podemos de ver abusos, conflitos de oportunismos, abusos, como de hemos dicho oportunismos, como antes, dissemos, entre acionistas mayoritarios, majoritários e entre el trabajador y la minoritários, empresa, entre o abusos en trabalhador ambas e a líneas, empresa, entre clientes entre clientes e y la empresa, a incluso entre la hacienda empresa, pública y inclusive la propia empresa. entre Entonces, o vamos a fisco e a centrarnos empresa.
Então, vamos ver o problema fundamental da governança corporativa. Para isso, vamos imaginar uma situação em que escolhemos uma equipe de direção da empresa. As pessoas mais importantes, embora todas sejam, são as que detêm a propriedade, os acionistas. Então, eu, como acionista, posso exercer a direção num determinado momento ou posso não exercê-la e delegar essa direção a uma equipe. Suponhamos, então, que a gerência vai agir sempre no interesse do diretor. Essa é a teoria principal. Sou a principal acionista, delego isso à diretoria e, ao delegar, eu presumo a sua lealdade. Vai agir a meu favor. É o que eu presumo, tá? Sou acionista, na parte da esquerda, e suponho que o diretor ou a direção vai ir na minha mesma linha. Não igual, mas na mesma linha. Mas pode acontecer o contrário. Pode ser que o diretor, por suas ideias próprias, ou por falta de eficiência, ou negligência, são problemas que se estudam na empresa. O diretor pode ir em sentido contrário. Já temos aí um primeiro choque importante. Ou seja, quando nós nos reunirmos, eu vou perguntar, por que você não fez o que eu pedi? Aí, você me escolheu por alguma coisa? Bom, então vamos fazer o debate. Eu vou te substituir, mas o custo pode ser alto. Enfim, toda uma série de complicações que eu insisto. Esse choque resulta em custo para a empresa. Esse custo significa redução de valor. Redução de valor significa que os investidores veem isto e isto se reflete no mercado. Primeira situação, é a que eu estou falando. Mas o que pode ocorrer também? O que nós conhecemos como free rider. Não é verdade que há muitos acionistas que não querem exercer controle ativo, que muitos acionistas só querem estar na empresa para receber os dividendos no final do ano e não fazer nada? Então, nós podemos encontrar uma situação de mínimos totais, ou seja, que o acionista seja tão pequenininho que ele não queira exercer o controle e que o diretor assuma todo o poder enorme. Da conjunção de ambas as situações, ou seja, o diretor tem grande poder e o acionista não exerce controle adequado, dessa situação decorre algo que nós não queremos e que é o problema da governança corporativa, e é que o diretor persegue um objetivo totalmente diferente daquele que quem delegou o poder a ele pediu. O agente não está cumprindo fielmente o que lhe é pedido. E é muito difícil definir isso. Muitas vezes não se sabe se o diretor está tentando ou não seguir os objetivos dos acionistas. Também não se sabe se simplesmente ele está fazendo coisas para eles ficarem satisfeitos. Também não se sabe se ele está perseguindo metas normais, boas, ou se tem metas pessoais. Há muitos casos, vocês sabem, de diretores que faziam coisas totalmente pessoais com as empresas, a ponto de chegar às raias da ilegalidade. Isso temos que lutar para identificar, mas é difícil. O tema é este aqui. O acionista delega ao agente e o agente deve responder a essa delegação. Tudo isto é estudado do ponto de vista da teoria principal agente. São muitos os problemas identificados nessa situação. Esse conflito entre o acionista e o diretor. Identificamos problemas de segurança, de risco, de miopia. Não vamos aprofundar aqui,
mas vemos que a atuação do diretor leva a uma destruição do valor da empresa. Os comportamentos se tornam ineficientes e, portanto, o valor da empresa cai. Mas vamos ser um pouco positivos aqui. Vimos o conflito, vimos que dois stakeholders estão brigando, mas temos que procurar uma solução. Como eu disse, há muitas soluções. Algumas mais estudadas que outras. Do ponto de vista interno da empresa, há pelo menos 7 ou 8 que foram analisadas em profundidade. Eu vou só falar dos códigos de boa governança, por falta de tempo, e nas recomendações feitas nesse sentido. Mas, como eu já disse, como já disseram aqui, temos, mesmo assim, que procurar medidas para reforçar a regulamentação, as instituições, estabelecer normas de contabilidade quando não existirem, harmonizar as normas, enfim, ser mais transparentes com a informação. Na Espanha, por exemplo, desde 2003, a Lei da Transparência da Informação está sendo muito mais eficaz nesse sentido. Todos os detalhes que eu comentei antes, informação para contas de acionistas, voto pelo correio, informação telemática, tudo isso está regulamentado e é obrigatório e está melhorando a situação. A questão principal aqui é que as pessoas, os acionistas, delegam ao diretor. Então, nós temos que lutar e tentar fazer com que essa coisa se reverta. Ou seja, o diretor tem o que dizer como foi, quais foram os resultados do que eu fiz e o que eu fiz. Se for assim, eu, como acionista, poderei tomar medidas. Vejam, essa última flecha, a vermelha, obriga o acionista a ser um investidor ativo, a não ser um free rider. Não deitar na rede. A VN também obriga a dar informação, a não fazer o que eu quiser, mas as duas são tão importantes uma quanto a outra. É importante informar e é importante ser controlado, porque se eu não for controlado, eu não vou informar, eu vou informar uma coisa que não tem a ver com a realidade. Então, as soluções empresariais que eu vou comentar estão aqui. Códigos de conduta empresarial. Eles são bastante habituais, vocês devem conhecer, de muitas empresas em muitos países, e o que procuram é tornar ou sensibilizar a empresa por sua responsabilidade social. A empresa recebe muitos inputs da sociedade, eu também, a famosa responsabilidade social corporativa, eu também tenho que responder de alguma forma diante da sociedade ou à sociedade. E também proporcionar os mecanismos que evitem práticas anômalas. Proporcionar os mecanismos que evitem situações delicadas. Então, esses são os códigos típicos, como o do Deutsche Bank, do Corte Inglês, a loja espanhola, empresas como Procter & Gamble, Carrefour. As grandes empresas costumam ter esses códigos. Muitos deles são muito específicos, com casos concretos que acontecem nessa ou naquela situação, detalhados. Mas vamos além. Vamos ver quem são os importantes na elaboração de um bom código de governança. Em termos de criação de riqueza, são as empresas que mais potencial de riqueza, potencial de criar riqueza tem. Temos que criar e destruir, mas vamos ver positivamente. Essas empresas costumam ter muitíssimos acionistas. Tem uma diretoria, um diretor, e tem um órgão de representação dos acionistas. Na Espanha se chama Conselho de Administração, aqui eu acho que vocês chamam de Conselho Diretivo. Eu diria que o Conselho de Administração é o elemento mais importante de controle da empresa. E ele é o primeiro que deveria ser controlado de forma eficiente. Por quê? Bom, vocês já sabem, estou dizendo brevemente, o Conselho de Administração é um órgão que supervisiona os diretores como representantes dos acionistas.
supervisiona então os diretores, evita os comportamentos oportunistas e tomam decisões transcendentais que não devem ser tomados por um grupinho pequeno de pessoas. Um representante devem ser os representantes da empresa. Eles têm muitas funções. Em algumas empresas elas são umas, em outras são outras, mas de maneira geral eles abrangem coisas como planejamento, decisões estratégicas, criam suas comissões delegadas, fazem orçamentos, claro, supervisão da gestão, tem representantes da sociedade, portanto, funções, como eu digo, que estão voltadas para dirigir a empresa por caminho certo e também para dirigir o dirigente, que ele percorra o caminho que nós apontamos, ou que ele me convença, mas que ele seja bem orientado. Os conselheiros, vocês também sabem, bom, são internos e externos. Os internos são os membros do conselho envolvidos na gestão da empresa, diretamente envolvidos. Os externos, os que não estão diretamente envolvidos. Nós vamos ver isso de novo. Neste âmbito, são elaborados os códigos de boa governança. Quase todos os países têm normas ou referências para o funcionamento desse conselho. Essas normas também são impostas aos acionistas, como os stakeholders, ou partes interessadas, devem se comportar, mas eu diria que o Conselho de Administração é o elemento central. E por isso eu estou me concentrando nele. E os códigos de boa governança, o que fazem é recomendar. Bom, o espanhol tem 53 recomendações. Eles recomendam parâmetros de atuação para a atuação da equipe de diretores e com o conselho de administração. O conselho de administração, ele decide sobre questões importantes. Então, poderia ocorrer que esse conselho de administração fosse fiel ou não aos acionistas. Porque, como o conselho de administração também tem aquelas pessoas internas, que são as envolvidas na gestão, o conselho não eficiente, como ocorre, leve a comportamentos ineficientes. Eu não quero ser drástica, mas a direção pode trabalhar bem, mas caso trabalhe mal, o conselho poderia reproduzir essa situação. Os códigos de boa governança, em sua maioria, procuram obter maior transparência da informação e procuram reforçar o papel eficiente dos conselhos de administração. Essas duas facetas em que eles influenciam são as duas facetas de que já falamos. Primeiro, o diretor deve prestar contas ao conselho, mas também aos acionistas. O diretor tem que ir ao órgão de representação dos acionistas e dizer como ele está fazendo as coisas. Duas vias de atuação. O diretor informa o conselho, o diretor informa os acionistas. Porém, se o diretor não estiver trabalhando bem, também deve informar a todos os acionistas. Então, nós temos essa espécie de gráfico que mostra que tudo chega ao acionista. Não é uma surpresa, o acionista precisa daquela flecha de retorno, não é? Ele tem que inspecionar, verificar. Os códigos dos diferentes países europeus, os códigos recomendados pela OCDE e pela União Europeia são voluntários. Não é lei, não é de cumprimento obrigatório. A empresa não tem a obrigação de cumprir, mas é melhor que cumpra, porque senão
tudo isto vai se refletir no mercado. No final, eu vou mostrar uns slides que mostram que muitas empresas espanholas já estão cumprindo essas recomendações. E o efeito desse cumprimento, em termos de valor de mercado, é positivo. Mesmo assim, muita coisa não é cumprida, há conselhos ineficientes e ainda fazemos muitas coisas erradas. Na Espanha, o nosso código atual se chama Código Unificado de Boa Governança, CUBG. Foi o Manuel Conte que dirigiu esse projeto, presidente da Comissão de Valores Mobiliários da Espanha, e ele procurou unificar os códigos anteriores. E em 58, Manuel Orvencia elaborou a primeira proposta, que funcionou durante alguns anos, foi muito positiva. Já começávamos aqui a comentar tudo que depois foi ampliado. E em 2003, Enrique Aldama, presidente da Comissão de Transparência, fez a segunda tentativa. Fruto desses dois, chegamos ao Código Unificado de 2006, que está atualizado. Vocês podem ver na página de CNMV a atualização desse código, com todas as recomendações que devem ser seguidas, 53 recomendações. Como digo, é de cumprimento voluntário, mas é muito curioso, porque sai um relatório e diz: esse código se baseia nessa opção, ou você cumpre ou você explica. Se você não cumprir, explica então por que não. E assim, as empresas estão se sentindo forçadas a fazer as coisas direitas, ou então tem que se esmerar em explicar por que não, de forma que o positivo aqui. Já digo que há 53 recomendações. Não penso falarles de las 53. São 53, eu não vou falar de todas elas. Eu peguei três que me parecem importantíssimas e vou comentar. E uma quarta que eu criei, mas resumindo as outras. Eu vou comentar rapidamente para ter uma ideia de onde nós vamos. A primeira. A primeira recomendação importante, a meu ver, é que o número de conselheiros deve ser entre 5 e 15. Havia muita discussão para saber se deveriam ser poucos, muitos trazem muitos problemas para fazer as comissões delegadas e falar e tal. Poucos talvez não agregasse valor às empresas, porque são empresas todas de capital aberto. E então, entre 5 e 15. Três tipos de conselheiros. Executivos, os insiders de antes, os internos, diretores da empresa, envolvidos na gestão. Eles têm que estar presentes porque eles têm que contar as coisas. Os internos, insiders, executivos. Depois, conselheiros dominicais. Estes são os representantes dos acionistas significativos, os que têm poder. Então, se eu tenho propriedade, como é que eu não vou ter um representante? Aqui eu quero frisar o seguinte: se eu tenho pouca propriedade, eu tenho que me juntar com muitos acionistas para ter uma representação e ter, então, a minha voz no conselho. Depois, os segundos são os dominicais, muito importantes. E os últimos, conselheiros independentes. São pessoas de reconhecida capacitação profissional, reconhecido prestígio, reconhecida experiência, que vão à empresa para nos assessorar a respeito do que devemos fazer. É uma visão imparcial, independente. Precisamos disso, pelo menos na Espanha. Durante muitos anos, nós mantivemos esta divisão, executivos dominicais independentes, e esses independentes não eram independentes. Eles, muitas vezes, eram compinches dos executivos. Os independentes, quanto mais independentes, melhores. Esses dominicais independentes são chamados de outsiders, são os de fora, os externos, porque eles, de fato, não estão diretamente envolvidos na gestão da empresa. Eles têm interesses
na empresa. Os dominicais e independentes têm interesse na empresa, eles são acionistas, mas não são diretores, não estão na administração diária, não conhecem toda a informação que outros talvez desconheçam. Segunda recomendação. Vocês já intuíram, não é? A partir da primeira. É a importância dos independentes, dos conselheiros independentes. Os independentes dão mais prestígio à empresa e, além disso, as suas recomendações são bastante mais bem informadas e positivas que as dos outros dois tipos de conselheiros. Portanto, os códigos recomendam que os conselheiros independentes sejam pelo menos 1/3 da terceira parte do conselho de administração. 1/3. Essa é a segunda recomendação. É claro que o independente não deve ter relação direta com a empresa, não deve ter vínculos familiares com nenhum diretor e não deve ser conselheiro de outra empresa que seja acionista da empresa. Essa seria a segunda recomendação. Muito importante a questão dos independentes. Isso para ganhar eficiência no conselho, para isso se exige cada vez mais independentes. E agora, nas comissões criadas, exige-se que o presidente seja independente, que eles sejam pessoas de reconhecido prestígio, que nos orientem, que definam as estratégias de para onde a empresa vai. Terceira recomendação, que eu já mencionei um pouquinho antes, é a criação de comissões, que trabalhamos com comissões nos conselhos. Já desde Olivência, ele apontava 3 tipos de comissões: a comissão delegada ou executiva, a de auditoria e cumprimento e a outra de nomeações e remunerações. A de auditoria e cumprimento já é de caráter obrigatório na Espanha. Devemos fazer auditorias internas, externas, controlar todas as nossas contas de forma mais exaustiva possível. Claro que há outras também, estratégica, outras. Por fim, essa quarta recomendação, que não está no código em si, mas que é subjacente à boa governança, que é essa aqui. O fato de que o acionista, afinal, é quem tem a última palavra. Então, o acionista, independente dessas flechas que vão para lá e para cá, de tudo que o conselho e a direção disser, é o acionista que detém o controle e deve ser o investidor ativo, deve ser uma pessoa ativa que controle as execuções tanto do conselho como dos diretores. Portanto, a melhor forma de evitar abusos é que os pequenos investidores não atuem como free riders, não atuem da própria cabeça, assim, que não deixem a empresa rolar qualquer coisa na empresa. Eles devem ter um papel ativo na administração. Falamos, então, de resoluções ou de ações, que o diretor tenha ações para que ele seja participante, que o conselheiro tenha ações. A filosofia subjacente a tudo isso é um papel ativo do investidor. É um investidor que realmente atue como tal, para evitar outros problemas. Para concluir, uma foto espanhola, não sei se dá para ver muito bem, mostrando todas as empresas do IBEX, com algumas características que eu comentei. Por exemplo, o número de mulheres dos conselhos e proporcional ao número dos homens, tá? Muito pequeno o número de mulheres. Executivos, independentes e dominicais. Aumento dos independentes. E a coluna que eu menos gosto é a última, que diz: conselheiros que estão em outros conselhos, X%. São muitos. Está em um, outro no outro, outro na... Enfim, isso na Espanha
temos que mudar isso. E isto é o que eu estava dizendo antes. Esse é o grau de cumprimento. Em azul, as recomendações das 53 que são cumpridas. No eixo horizontal, temos as 53 recomendações. No eixo vertical, as empresas. E uma por uma tem que dizer quais são as recomendações que elas cumprem e quais não. Se tirarmos uma foto de vários anos, vemos que isso tem aumentado, ou seja, positivo. No entanto, congelado. Nos últimos anos, não há muita melhora em relação ao não cumprimento de algumas recomendações. Eu não gosto de concluir negativamente, não é? Porque algumas coisas não são cumpridas, nós temos esse artigo aqui, que diz que os conselheiros evitam a crise. Todo mundo está cortando gastos na Espanha, os salários, mas os conselheiros, vocês podem ler mais abaixo no artigo, vocês veem os salários das empresas, não somente os salários não são congelados, como aumentam também, recebem por outras vias, quer dizer, eles estão evitando a crise. Não sei aonde isso vai parar, se os dirigentes também não apertarem os cintos. Meu tempo acabou, não é? Então, eu permaneço à sua disposição para o que for. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Belém, que é professora titular da Universidade de Salamanca. O conselheiro Vandal, o professor Joel, havia pedido 1 minuto a palavra. Eu consulto se quer fazer o uso da palavra agora ou no final da... Olha lá. Então, passamos, dado o adiantado da hora, imediatamente, né, a palestra do Dr. Joel Niebuhr, creio que dispensa apresentações, né, dado a quantidade de publicações que ele tem, a quantidade de conferências que ele tem ministrado, inclusive nesse tribunal, e, inclusive, né, podemos dizer que é uma das pessoas, né, mais ouvidas quando o tema se trata de direito administrativo. Professor Joel. Boa tarde a todos, ou boa noite. Ligou agora? Então, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite para participar deste oportuno seminário sobre crise e representatividade, desafios e oportunidades para o controle externo. Gostaria de parabenizar os integrantes desta casa pela iniciativa, em especial o presidente, o conselheiro Salomão Ribas Júnior. Sintam-se todos cumprimentados pessoalmente, o conselheiro Vandal, o coronel, Josiane, todos amigos aqui da casa já de muito tempo, Ricardo, Flávia. Cumprimento também especial a professora Maria Belém. E gostaria de pedir 1 minutinho apenas para fazer uma deferência e uma homenagem muito breve e singela ao professor Paulo Henrique Blasi, né, um grande professor de Direito Administrativo catarinense que faleceu umas 3 semanas atrás. Eu imagino que esse seja o primeiro simpósio, ou o primeiro congresso em Santa Catarina que verse sobre, de alguma maneira, direito administrativo. O professor Paulo Henrique Blasi, para os que não os conhecem, para os que vêm de fora, ele foi fundador da nossa universidade, do nosso Centro de Ciências Jurídicas, do curso de pós-graduação do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina, um grande entusiasta do direito administrativo e um grande incentivador do direito administrativo catarinense. O professor Paulo Henrique Blasi, ele é o presidente de honra do nosso Instituto de Direito Administrativo de Santa Catarina e um homem de fato extraordinário, excepcional, desses que nós conhecemos poucos, né? E não é a toda hora que aparece
homem do calibre, da envergadura moral e da capacidade intelectual do professor Paulo Henrique Blasi, que vai fazer muita falta a nós catarinenses e aos brasileiros. Bom, o tema do painel e da minha fala é transparência no âmbito empresarial, os códigos de bom governo. A professora Maria Belém, ela é da área de administração de empresas, né, de gestão de empresas, e ela fez uma explanação bastante profunda sobre, enfim, a contextualização desses códigos de bom governo e da governança corporativa. A minha área é direito, né, e mais especificamente direito administrativo. Eu vou tentar tratar aqui, o meu objetivo é tratar das repercussões desses códigos de bom governo, desses princípios de governança corporativa, em relação à administração pública, né? Esses códigos das empresas privadas, em que medida eles repercutem na administração pública, na relação dessas empresas com a administração pública, sobretudo em licitação pública e contrato administrativo, que é um canal, um fluxo aqui de relacionamento bastante constante e importante entre as empresas privadas e a administração pública. A professora Maria Belém explanou bastante, de maneira apropriada e profunda sobre o tema. Sobre aspectos conceituais, eu vou ser bastante breve, eu quero ser bastante breve em toda a minha fala, até pelo adiantado da hora, mas eu vou fazer uma explanação bastante breve sobre essas definições, sobre essa contextualização, talvez realizando um link mais próximo com a nossa realidade brasileira, e depois uma reflexão que já adianto, é sobre a efetividade dessas normas, essas normas internas que regem as corporações. Então, códigos de bom governo. Essa é uma expressão que é usada com mais frequência em Portugal, né? No Brasil, a expressão, o nome mais utilizado é normas de governança corporativa ou código de governança corporativa. São normas internas das organizações, das empresas, autoproclamadas, elas mesmo que prescrevem essas normas, ninguém impõe a elas essas normas. Essas normas são desprovidas de sanção externa, o descumprimento dessas normas não causa nenhuma repercussão afora o âmbito da própria entidade, da própria organização. Essas normas visam a disciplinar, a prescrever como deve ser o comportamento dos agentes dessas organizações, dessas entidades, acionistas, executivos, acionistas majoritários, minoritários, conselho de administração e relação desses agentes com terceiros, inclusive a administração pública. E, como cada empresa define as suas normas, ela mesma que prescreve as normas para si, essas normas têm um conteúdo variável, né? Não há uma obrigação de seguir exatamente o mesmo padrão. As empresas prescrevem para si as normas que reputam conveniente. Então, alguns códigos, algum conjunto de norma, ele é mais aprofundado, entra em detalhes em certos aspectos. Outro é quase que uma declaração de princípios, são normas talvez, digamos, mais superficiais. Cada empresa, cada organização define quais as normas que entende que devem ser prescritas para os seus agentes e qual a extensão dessas normas, o nível de profundidade nesses códigos. O grande mérito, a grande função desse Código de Governança Corporativa é estabelecer, deixar claro quais os valores de uma empresa, de uma organização. Isso contribui para preservar essa organização, essa empresa, isso dá perenidade e longevidade para a empresa. Você define, você põe num documento escrito quais são os valores e quais são os comportamentos que a empresa espera dos seus agentes e todos os seus stakeholders. Então, isso faz com que a empresa perpetue a sua atividade, isso faz com que ela evite crises e evite percalços. Eu acho isso bastante positivo, né? Às vezes, os próprios sócios, os próprios acionistas precisam ser lembrados daquilo que lhes une, daquilo que é o propósito da empresa. E isso deve ser avisado, deve ser comunicado com bastante transparência para todos os acionistas, inclusive os minoritários, e para todos os colaboradores das empresas. No Brasil, nós temos o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, é uma entidade muito bem reputada, né, muito bem aceita no meio empresarial,
que exerce grande influência na propagação dessa cultura de governança corporativa entre as empresas brasileiras. Não só para as empresas abertas, listadas em bolsa, mas para todas as empresas que, mesmo não obrigadas por não serem abertas, muitas adotam princípios de governança corporativa e também prescrevem suas próprias normas de governança corporativa. O IBCG, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele tem 4 princípios de governança corporativa que regem, então, os modelos que eles propõem às empresas. Transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Esses são os 4 grandes princípios. Uma primeira reflexão que eu quero fazer é a seguinte: por que uma determinada empresa prescreveria essas normas para si própria? O que leva uma empresa a fazer isso? Em primeiro lugar, eu antevejo 4 razões. Em primeiro lugar, é muito importante, e eu acho que é bom para a empresa, que ela afirme para si própria quais são os seus valores e quais as regras pelas quais os seus agentes devem se comportar. Eu acho que isso é extremamente positivo. Hoje as empresas valorizam cada vez mais os recursos humanos, as pessoas, os colaboradores, sabem que o resultado das empresas dependem desses recursos humanos, do desenvolvimento e da retenção de talentos. Esta geração Y, que é tão talentosa e tão dinâmica, ela exige transparência. Ela entra numa empresa, ela ingressa numa empresa, ainda que numa fase inicial, como trainee, como estagiário, ela quer saber quais os valores da empresa, ela quer saber o que vai acontecer com esta empresa, como essa empresa se comporta, ela quer conhecer a empresa como um todo. E essa geração Y não tem muita paciência para isso, ela quer isso de imediato. Então, a empresa ter um código de conduta, eu acho que é bastante positivo em relação aos seus próprios colaboradores e à sua própria direção. Em segundo lugar, as empresas elas podem ser levadas a estabelecer esses códigos de conduta, essas normas de governança corporativa, porque entendem que isso é positivo, que isso é virtuoso, que os agentes dessas empresas realmente devem proceder com retidão, devem ter uma conduta adequada, de acordo com os valores da sociedade e da empresa. Uma outra coisa que leva as empresas a adotarem esses códigos é a preocupação com os investidores. As ações, enfim, as operações em bolsa de valores são muito importantes para a empresa. É uma maneira que as empresas encontram, já de muito tempo, não é novidade, para se financiarem, para alavancarem capital. Então, é importante que elas passem e sejam transparentes com o mercado, sobretudo com os acionistas minoritários. Então, essas normas de conduta interna, elas emprestam credibilidade às empresas e fazem com que as empresas consigam atrair mais investidores. E, em quarto lugar, a preocupação com o próprio mercado, porque o mercado vê com bons olhos as empresas que afirmam certos valores, valores que o mercado considera adequado. E, portanto, as empresas buscam fazer negócios com outras empresas que compartilham os mesmos princípios que ela e os mesmos valores. Então, tudo isto é positivo para que as empresas, então, adotem esses padrões, esses códigos de bom governo ou normas de governança corporativa. A Bovespa, ela tem uma série de normas sobre governança corporativa, ela tem o nível 1, nível 2 e o novo mercado. A depender do nível, as exigências são maiores, o grau de exigência, de transparência das empresas e de controle das empresas são maiores. Se as empresas, eventualmente, não cumprem os seus códigos, elas são penalizadas dentro do âmbito da Bovespa e podem ser, inclusive, excluídas desse mercado ou perderem a categoria que lhes é atribuída. Bom, essa é a minha explanação geral sobre esses códigos de bom governo. A minha reflexão, a minha grande preocupação sobre esses códigos diz respeito à efetividade deles. Tudo bem, a empresa tem lá um código, tem um conjunto de normas a respeito de como proceder. O ponto é, isso é cumprido? O que garante que isso seja cumprido? Eu trabalho com 3 variáveis em relação a esse tema da efetividade no que tange aos códigos de bom governo. Hipocrisia,
a tentativa de empresas de aurir alguma legitimidade e também uma intenção, talvez, de proteção dos gestores e isolamento desses gestores quando rompe algum governo, algum escândalo, especialmente em relação com o governo, com a administração pública. A professora Maria Belém, até ela levantou um questionamento, ela levantou a questão, por que isso ocorre, por que ocorrem esses desvios? Porque somos humanos. E isso é da natureza humana. Problemas acontecem. E as pessoas não são perfeitas. As pessoas cometem pecados, elas têm desejo, elas têm ambição, têm ganância. Todos esses desejos e todos esses sentimentos fazem parte do ser humano e é normal que façam. Então, desvios podem acontecer, e acontecem. Aliás, o pressuposto desses códigos é que problemas aconteçam, porque se não acontecessem problemas, não seria necessário nada disso. Eu realmente não sei como é a experiência nos outros países, eu suponho que culturas mais avançadas, isso tem um grau menor. Mas a impressão que eu tenho, sobretudo como advogado que trabalha com a administração pública, que muitas empresas são fragorosamente hipócritas em relação a isso. Elas têm códigos de conduta de bom governo, e daí códigos que prevêem normas pertinentes à administração pública, que proíbem propina, que proíbem qualquer tipo de relação ilegítima com a administração pública. Entretanto, na sombra, praticam todos esses comportamentos que são vedados nos códigos. E essa hipocrisia, de alguma maneira, e num grau menor, faz parte quase que da vida de todos os cidadãos, de todas as pessoas, porque somos humanos e temos defeitos, temos pecados. É fácil olhar o outro e difícil olhar para nós próprios. Enfim, são vários os exemplos, e eu acho que todo mundo já passou por isso, ou tem em mente alguma coisa relacionada a isso, algum exemplo. O professor Pedro, que nos antecedeu, ele disse, os espanhóis criticam certos comportamentos, por exemplo, é proibido fumar num ambiente público, numa sala fechada, mas eles aceitam que fraude o fisco. Fraudar o fisco é um comportamento aceitável. Isso é hipocrisia. Eu lembro de uma conversa que eu tive com um sujeito que eu acho que é um dos sujeitos mais honestos que eu conheço, uma pessoa que eu admiro muito. E ele falava sobre esses bares em Jurerê Internacional. E ele falava mais especificamente sobre o P12, quem é daqui de Florianópolis sabe. E mais especificamente ainda sobre uma escadinha, um deck que fez o P12, que leva o bar até a praia e que passa pela vegetação de Restinga. E ele, um dia, estava criticando aquilo, dizia, olha, absurdo, como é que deixaram ele fazer isso, um deck sobre a Restinga que vai direto à praia? E eu disse a ele, não, mas não é absurdo, porque é um bar, aquilo de alguma forma envolve o interesse da coletividade, recebe pessoas, é aberto a público, é interessante até turisticamente que tenha esse acesso e que possa ter. E daí esse sujeito disse assim, mas se eles podem fazer, qualquer um pode. Qualquer um que tem casa de frente para o mar, então tem o mesmo direito de construir um acesso até a praia. E eu não levei a discussão adiante. Enfim, ok, você tem razão, deixa para lá. Ainda que pudesse contra-argumentar, mas ok, você tem razão. Numa outra oportunidade que nós nos encontramos, eu e esta pessoa, depois de uns 15 dias, ele comentava de um apartamento dele em Jurerê Internacional que ele havia vendido. E ele disse, olha, vendi muito bem, consegui vender, estou muito feliz. E o sujeito que comprou, acho que fez um bom negócio, porque, olha, é um apartamento muito bom, especialmente depois da reforma que eu fiz após a BITS. Porque o apartamento era de um jeito até o Abits, depois do Abits eu fechei toda lá a minha cobertura, então ficou uma área imensa. Ou seja, o bar de praia, ele não pode construir um acesso à praia, porque, enfim, mas ele pode fechar a cobertura dele. Esse sentimento varia em relação a cada sociedade e, repito, aspectos culturais influenciam nisso. Mas, em maior ou menor grau, todos nós guardamos alguma hipocrisia em relação a esses aspectos.
Agora, o comportamento de muitas empresas, repito, isto é uma experiência subjetiva, pessoal, na minha avaliação, é bastante hipócrita. É bastante hipócrita, né, com esses códigos de governo. E o código de governo, no final das contas, não garante nada, não garante a retidão do comportamento dessas empresas. É pura e simplesmente um pedaço do papel, algo escrito. O maior desafio é que esse código de governo seja implementado, seja cumprido. E daí vem a segunda variável, que é a legitimidade. Muitas vezes as empresas fazem esses códigos de governo e prescrevem normas que proíbem certos comportamentos perante a administração pública, enfim, proíbem a corrupção ou relações ilegítimas, pura e simplesmente para se legitimarem. Se houver alguma coisa, se houver alguma acusação, eles dizem, opa, mas eu tenho um código de conduta. E com isso elas se legitimam. Recentemente, em agosto desse ano, foi publicada a Lei número 12.846, 1º de agosto de 2013. É a famosa Lei Anticorrupção, né, que entra em vigor, que entra em vigência em janeiro deste ano. Esta lei está sendo bem discutida, uma lei polêmica, muitos a defendem. Eu acho essa lei uma temeridade completa, mas, enfim, é uma outra discussão. Esta lei, no seu artigo 7º, ela trata de aspectos a serem levados em conta pela administração pública ao sancionar empresas, pessoas jurídicas que praticam atos de corrupção. E um dos aspectos a serem levados em conta, para minimizar a pena, é se as empresas têm código de boa conduta, têm código de governança corporativa. Ou seja, você estabelecer essas normas, ainda que você não cumpre, minimiza a sanção, minimiza a pena a ser aplicada. Eu não sei qual o sentido disso. Eu acho que, se ele tem o código e não cumpre, daí que a pena deveria ser agravada. O agravante da hipocrisia. Terceiro aspecto, uma terceira utilidade desse código de conduta. Proteção e isolamento do dirigente, do executivo. Veja, por exemplo, eu tenho uma empresa e essa empresa pratica corrupção. Pratica relacionamentos ilegítimos com a administração pública. É uma empresa grande e essa empresa tem diretorias em todo o estado, ou em todos os estados do Brasil, né? Em cada estado do Brasil, ela tem um escritório com um diretor que, enfim, gere os assuntos daquela empresa naquele determinado estado. Daí, daqui a pouco, rompe um escândalo naquele estado, né, e há provas de que aquele diretor praticou atos de corrupção. A empresa, então, ela apresenta como defesa o código de boas práticas, o código de normas internas. Ela vai dizer, não, eu não autorizei que ele fizesse isso, eu não sabia, eu, dirigente central, não tenho nada a ver com isso. E daí tento me eximir das minhas responsabilidades. É uma forma de proteção e isolamento, e de preservação dessas grandes corporações e dessas grandes empresas. É muito difícil que numa empresa que realmente siga essas regras de governança corporativa e que essas regras sejam eficazes, que ocorra corrupção. Porque se você tem um controle de contabilidade, né, realmente transparente e eficaz, olha, para a corrupção existir, você tem que pegar um dinheiro que está dentro da empresa e tirar esse dinheiro e passar para o agente político. Se você tem uma auditoria eficiente, que realmente funcione, isso tem que ser detectado. Até porque o dinheiro da corrupção, supõe-se, não seja trocados, né? São alguns milhões de reais, e isso não deve ser tão fácil assim de ser desviado. Em que pese essas empresas contarem com auditorias independentes e empresas de auditoria independente. Como a professora Maria Belém falou, a Enron contava, né, com uma das grandes empresas mundiais. Nesse escândalo do mercado financeiro de 2008, todos esses bancos que quebraram também contavam. Eike Batista, agora, as empresas do grupo Eike Batista, todas elas contavam, né? Um outro elemento que deve ser considerado em consideração é a falta de credibilidade e a falta de eficiência dessas empresas de auditoria. Os acionistas minoritários acreditam nela. Os acionistas minoritários, eles efetivamente devem participar, devem acompanhar mais de perto
as atividades das empresas. Agora, é muito difícil para eles entrar e analisar em minúcias as contas das empresas. Confiam nessas empresas de auditoria, que recorrentemente cometem falhas escabrosas, sem maiores consequências, sem serem adequadamente sancionadas. O tema do simpósio é Crise, Representatividade, Desafios e Oportunidades para o Controle Externo. Eu sou advogado e, portanto, por ofício e em razão da minha profissão, talvez tenha uma percepção um pouco diferente da percepção daqueles que trabalham em órgãos de controle. Como advogado, eu fico muito preocupado quando vivemos momentos como este, onde há uma tendência de limpeza, de depuração, né, em que há uma crise de representatividade, uma crise institucional. Surge, ou há a tendência de surgir, um vácuo institucional, porque as instituições elas ficam oprimidas pela opinião pública e, muitas vezes, cedem à opinião pública. Uma ponderação que eu faço é que os órgãos de controle, diante dessa crise de representatividade, desses movimentos de junho de 2013, tudo que vem acontecendo no Brasil, o principal desafio dos órgãos de controle é manter a serenidade, manter a razão e não deixar-se levar pela paixão, pela pressão popular. Onde a paixão entra pela porta, a razão sai pela janela. Eu ouço a toda hora, olha, há um desvirtuamento do contraditório da ampla defesa, há um desvirtuamento da presunção de inocência, esse recurso não pode ser admitido. O Brasil inteiro quer encerrar de uma vez este processo do mensalão. É natural que queira, é natural que queira. Mas o Poder Judiciário e os órgãos de controle têm uma função que é destacada pela teoria, que é a função contramajoritária. Precisam garantir os respeitos ou o cumprimento e efetividade dos direitos fundamentais, o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa. Precisam agir e decidir com serenidade. Nós precisamos acabar, se não acabar, levar para um grau tolerável a corrupção. Tá? Não que corrupção seja tolerável, mas acabar de uma vez com a corrupção, extirpá-la de uma vez para todo sempre, isso é tarefa impossível. Agora, parece que no Brasil corrupção avançou e está num grau intolerável. A sociedade brasileira não aceita mais. Precisamos reagir. E os órgãos de controle têm um papel fundamental nisso. Só que essa reação que é necessária, o preço dessa reação não pode ser o desfazimento das garantias dos direitos fundamentais e o respeito da técnica jurídica prescrita no nosso ordenamento positivo. Eu vejo, em muitos processos como advogado, muitos processos em Tribunal de Contas ou muitos processos de ação de improbidade movidos pelo Ministério Público, eu vejo a seguinte situação. Há certos fatos objetivos, sobre o qual não se discute, fatos incontroversos. Com base nesses fatos, você pode fazer presunções negativas ou presunções positivas. Por exemplo, um dado prefeito tinha um contrato de monitoramento eletrônico de trânsito, esse contrato venceu, ele promoveu a licitação na véspera do vencimento desse contrato, essa licitação foi questionada, então o prefeito resolveu anular a licitação. Como anulou a licitação, para não ficar sem um contrato, para não ficar sem um serviço, firmou um contrato emergencial. Esses são os fatos. Com base nesses fatos, você pode fazer duas interpretações, uma positiva e uma negativa. A interpretação negativa é: esse prefeito foi corrompido. Ele fez o edital sabidamente com defeito, para que posteriormente fosse questionado e anulado, e daí contratar uma dada empresa sem licitação, contrato emergencial. Essa é uma interpretação negativa. Uma interpretação positiva pode ser: olha, é complexo fazer um edital deste tipo. O município não conta com uma estrutura administrativa adequada. Isso não é total prioridade para o prefeito.
A definição das normas do edital fica a cargo da equipe técnica de uma secretaria, isso não fica aos cuidados diretos de um prefeito. Houve problemas na licitação, o prefeito preferiu anulá-las, então fez um contrato emergencial para que não houvesse prejuízo para a coletividade, para não pôr em risco a vida dos transeuntes, das pessoas que, enfim, transitam nas vias públicas. Essa é a interpretação positiva. Mas, veja, tanto a interpretação negativa quanto a interpretação positiva, elas partem de ilações, não há fatos. Você pode tanto criar conjunturas de um lado como para o outro. No meio de tantos questionamentos, né, no meio de uma crise de representatividade, de tantas manifestações, de tantas coisas diferentes, e do desejo da sociedade brasileira de acabar e de coibir e punir atos de corrupção, os órgãos de controle muitas vezes deixam-se levar por essas presunções negativas. E com alguma frequência vem condenando e sancionando pessoas sem uma prova realmente cabal e consistente da prática de atos de corrupção. Há de se ter muito cuidado com isso. Eu imagino que um juiz que tem milhares de processos, né, eu imagino que, pelo menos com boa parte deles, aconteça uma espécie de banalização dos processos e dos litígios que lhes são submetidos. Ele não vê mais pessoas por trás desses processos. As letras que formam o nome de um sujeito são comparáveis a um número. Ele abstrai, ele pensa em números, ele fica frio, ele banaliza, ele não pensa que por trás há uma pessoa que tem sentimento, que tem família, que pode ter errado e que não é porque errou necessariamente cometeu um ato de corrupção. Então, eu acho que nesse momento, no Brasil, de tanto questionamento, é muito importante que os órgãos de controle tenham serenidade e respeitem, de uma maneira bastante rigorosa, os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da presunção de inocência, dos direitos fundamentais consagrados a tanto custo na nossa Constituição Federal. Muito obrigado. Era isso. Obrigado, Joel, professor Joel, pela belíssima explanação que, embora tenha vindo do advogado, né, a apresentação sobre a questão das empresas, o Dr. Joel, com palavras diferentes, fechou, né, com aquelas ditas pela professora Belém. Né, ambos foram no mesmo rumo. Né? Ficou claro que os desvios de conduta, né, têm origem à nossa condição humana. E porque, na verdade, né, muitas pessoas daí, sim, por desvio de conduta, né, querem se beneficiar mais do que as outras e acabam esquecendo, muitas vezes, de forma hipócrita, daquilo que defendem. Aliás, de forma hipócrita. Muito obrigado. Eu consulto a plateia se há alguma pergunta. Não havendo pergunta, eu agradeço a participação da professora Belém e do Dr. Joel e dou encerrado a sessão. Porém, antes de encerrá-la, passar a palavra para a mestre de cerimônias, eu vou repassar, a pedido do Dr. Salomão, nosso presidente, um certificado de participação à professora Maria Belém, e uma pequena lembrança. E ao Dr. Joel. Parabéns pelo trabalho. Eu gostaria, antes de encerrar a sessão, de convidar o professor Nicolás Rodrigues Garcia para fazer a entrega da recordação do mimo do nosso seminário ao Carlos Tramontim pela presidência da mesa. Muitas graças. Muito obrigada, senhores palestrantes, convidados, participantes. Os trabalhos de hoje estão encerrados e solicito a todos que não esqueçam de devolver os receptores dos headphones na saída. Retomaremos nossos trabalhos amanhã, a partir das 8h30 da manhã, com a conferência do Dr. Antônio Arias Rodrigues. Uma boa noite, um bom descanso a todos e até lá.